Você já parou para pensar de onde vem o medo? O medo vem das incertezas, das circunstâncias que a gente não vê, das possibilidades. E essas possibilidades negativas ficam na nossa mente por causa das experiências que a gente já viveu. O sentimento de autoproteção, esse instinto de autoproteção do ser humano é muito, muito forte. Então, baseado em situações difíceis, dolorosas, a nossa mente fica em alerta. Isso gera ansiedade, medo, preocupação, ocupação da nossa mente de coisas ruins que podem acontecer. Só que a Bíblia diz que Deus não nos dá espírito de medo, mas de amor, ousadia e moderação. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista. Trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E é muito comum essas mulheres falarem: eu como por ansiedade. Isso é clássico. E o que significa ansiedade? Significa antecipar algo que ainda não aconteceu. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase que diz: a ansiedade é fazer mau uso da imaginação. E eu achei isso muito interessante e muito coerente. A gente tem uma mente e nessa mente a gente pode pensar o que a gente quiser. Imagina que você acorda, abre o seu olho e pensa assim: meu Deus, eu posso pensar qualquer coisa que eu quiser. Deus nos deu total liberdade para pensar o que a gente quiser. E por algum motivo a gente escolhe pensar o que é ruim, pensar nas possibilidades difíceis. Mas isso vem através do medo. E essas possibilidades difíceis, essa ansiedade faz com que a gente tenha um anseio de acalmar nossa mente, de ter um sentimento de alívio, e muitas pessoas buscam isso na comida, encontram isso na comida, porque já existe um padrão comportamental, um padrão de funcionamento da mente que age dessa forma instintivamente, automaticamente. Tem medo? Come. Tem irritação? Come. Tem ansiedade? Come. Tem agitação? Come. E ficam pequenos buracos sendo cobertos de forma superficial. E o que está por trás disso tudo, por baixo disso tudo, não é tratado. Por isso que eu, como nutricionista, mais uma mulher cristã, apaixonada pela Bíblia e pelas transformações que Deus pode fazer na nossa vida, não tem como tratar uma mulher falando do que ela deve ou não comer. Eu preciso ajudar essa mulher a tratar corpo, alma e espírito, porque se não for dessa forma, sempre vai ser superficial. E eu quero compartilhar com você um registro que eu fiz aqui no meu diário com Deus em 12 de dezembro de 2019. Nesse tempo eu estava passando dias muito difíceis, dias de indecisão, de precisar da direção de Deus, e eu fui ouvir uma pregação da pastora Thalita que se chama Como Viver uma Vida Sem Medo do Futuro, e Deus ali trouxe uma resposta para mim: você não precisa conhecer o futuro, você precisa conhecer o seu Deus. E Deus não nos dá espírito de medo, nós precisamos usar o escudo da fé quando o inimigo planta dúvidas na nossa mente de: será? E aí? Será? Será que vai dar certo mesmo? Será que está no caminho que deveria? Será que isso vai se resolver? Será que seu filho não vai se envolver com coisa errada? Será que seu marido está falando a verdade? Então, quando o inimigo colocar essas dúvidas na sua mente, decida obedecer a Deus, porque a gente não precisa saber do futuro, a gente precisa saber quem Deus é, das promessas que Deus tem para nós. Precisamos conhecer e experimentar a fidelidade de Deus. Nós não vamos saber do futuro, nós não temos permissão de Deus para saber o que se passa na cabeça das pessoas. A gente não sabe o que se passa nem na nossa cabeça daqui a uma hora, quanto mais das pessoas. Nossos pensamentos, nossas emoções são flutuantes. Você já ouviu a pessoa falar assim: eu não consigo entender por que fulano fez isso, eu não consigo entender o que se passa na sua cabeça? A gente não vai conseguir entender mesmo. Desiste disso, de entender por que fulano age assim. Deixa a pessoa se resolver com Deus, deixa Deus tratar a pessoa, não é a gente que tem que fazer isso. Eu não preciso conhecer o futuro, eu preciso conhecer o meu Deus. E nesse dia Deus me trouxe a Crônicas 28, e nesse dia eu anotei que no dia anterior a esse que eu estava escrevendo aqui, 2 vezes eu abri a Bíblia nessa página, e no dia posterior, mais uma vez, eu abri a Bíblia na mesma página. E quando isso acontece, assim, eu abri uma vez e numa segunda vez eu abro de uma forma diferente, que eu fico assim: será que essa página tá mais aberta, por isso que tá caindo aqui? Então eu começo a abrir de uma forma diferente, né, com a Bíblia bem apertadinha, começando pela pontinha dela, para não correr nenhum risco. E certamente eu fiz isso nessa ocasião, e 3 vezes Deus me falou a mesma coisa. E aqui em 1 Crônicas 28 diz: conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Ou seja, não importa o que as pessoas estão
fazendo, como elas estão agindo, as escolhas que ela tá fazendo. Deus escolheu você. Ele te escolheu. Faz o que ele tá mandando você fazer. O resto você deixa por conta dele. E nesse mesmo dia, eu fui lendo algumas coisas no Instagram do Samuel Wagner e dizia o seguinte, uma das postagens: Deus vai colocar as coisas no lugar. Coloque Deus no centro da sua vida e todas as demais coisas e pessoas irão para os seus lugares. Quais são as suas prioridades? Intimidade com Deus. Ele é Pai. 2. Intimidade em Deus. Deixe tudo acontecer no tempo de Deus. Não idolatre relacionamentos. Ame e busque a Deus, porque assim Ele vai te dar as direções que você precisa e te guiar em toda e qualquer escolha. Deixa o vento de Deus soprar e creia que só vai ficar na sua vida aquilo que de fato é de Deus para você. Tudo que é nosso, nada nem ninguém poderá roubar. Entregue a Deus e confie. Entregue a Deus e confie. Nada do que é nosso, nada nem ninguém poderá roubar. Deixa o vento de Deus soprar e creia que só vai ficar na sua vida aquilo que de fato é dele para você. Então não importa se é um relacionamento, se é uma questão financeira, se é um trabalho, se é uma cidade que você deve morar, se é um propósito, uma ideia que você teve, não importa o que seja, só vai ficar na sua vida o que é de Deus para você quando você permite que Deus dê essa direção. Quando você permite que Deus te mostre quais são as circunstâncias favoráveis e você confia, mesmo sem ver, mesmo sem ter nada concreto. Se Ele te mandou acreditar, fica tranquilo porque ninguém vai tirar isso de você. O que não é de Deus, sai. O que é de Deus, fica. Ninguém tira nada que Deus determinou para você. O tempo dele é perfeito, Deus não erra, Deus é soberano. Então, mais uma vez, você não precisa conhecer seu futuro, você precisa conhecer o seu Deus. E como isso é importante para pessoas ansiosas, para pessoas que vivem com medo. Todos nós nos sentimos ansiosos em algum momento da vida ou sentimos medo em algum momento da vida. Isso é diferente de uma pessoa que é movida pelo medo, dia após dia. Está num casamento porque tem medo de se separar. Não fala as coisas para as pessoas porque tem medo de ser mal interpretada, de magoar, de não ser aceita. Não toma uma decisão de trabalho porque tem medo de fracassar. Não decide fazer a faculdade que sonha em fazer porque tem medo de ser criticada. Medo o tempo todo. Isso não pode continuar guiando a sua vida. Deus não nos deu o espírito de medo e muitas vezes a comida entra por causa do medo, porque a comida tem uma memória afetiva que te traz uma sensação de segurança da presença dos seus pais, da sua infância. Olha como isso tudo está embolado, bagunçado. Deixa Deus organizar a sua mente, deixa Deus organizar a sua vida. Declare com a sua boca, fale, não só pense. Deus não me deu o espírito de medo, Deus me deu o espírito de amor, de ousadia e de moderação. Deus me escolheu, eu vou ser forte, vou buscá-lo de todo o meu coração porque eu encontro as respostas dele. Esse é meu recado para você hoje. Busque a Deus, você vai encontrar. Não espere, não crie expectativas no que está fora. Você não precisa conhecer as circunstâncias, você precisa conhecer a Deus. Faz a sua parte e deixa Deus fazer o resto. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.